Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excesso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Foi na cruz que um dia, né, eu vi os meus pecados castigados em Jesus, né, querido? Mas castigado em quem não deveria ser castigado, né? Que o nosso Senhor Jesus, ele não merecia estar naquela cruz. Ele não merecia ter ido parar naquela cruz por mim e por você, né? Que nós que merecemos, nós que somos miseráveis pecador, mas o Senhor Jesus não, jamais ele pecou, jamais ele mereceu estar naquela cruz, né? E que levou meu Jesus a sofrer naquela cruz, né? Para salvar um tão pobre pecador, eu e você, né? O nosso Deus jamais ele mereceu ir parar naquela cruz, querido, porque o nosso Deus ele é fiel, ele sempre foi santo, 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 1000 vezes santo. Ele andou na terra, mas de maneira alguma ele pecou. Ele foi 100% homem, 100% espírito, mas jamais ele pecou. Só que nós não, nós já nascemos em pecado nós já nascemos, mas o Senhor Jesus não. O nosso Deus, ele é fiel, queridos. Vamos ler aqui, né? Muito obrigada, né? Gratidão total a cada um de vocês, né? Que para assistir, para comentar, para deixar aí o like do amor.
O nosso Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei, boa madrugada, a hora que você vai assistir, que esse vídeo vai chegar até você, porque Papai do Céu vai enviar para a pessoa certa. Jesus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Vamos ler aqui em Mateus 4, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, torne-se em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ao nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eita glória! Queridos, o inimigo, ele tentou o Senhor Jesus, O Senhor Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, tem gente que ainda tenta fazer esse sacrifício aqui, né? Porque quer parecer Jesus, né? Mas muitos já morreram, né? Que tentou fazer, morreram. Porque só o Senhor Jesus, imagine, mesmo ele estava como 100% carne. Ele teve fome, 40 dias e 40 noites. Ele teve fome, imagine a fome que ele não estava. Ali o inimigo conduziu ele pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? Para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele, tentando, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras torne-se em pães. Claro que o Senhor Jesus podia fazer isso. Claro que o Senhor Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães, porque mais milagre ele fazia, mas só que ele não ia fazer a vontade do Niquito. O Niquito queria fazer isso para poder mostrar a ele. Tá vendo? Tá vendo aí que você não conseguiu? Tá vendo aí você ficou fraco de fome? Tá vendo aí que você fez minha vontade? Mas ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo porque o Senhor Jesus é mais poderoso do que ele. Ele é mais poderoso do que ele. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Por quê, queridos? A palavra, porque a palavra ela nos alimenta. A palavra ela nos fortalece. Por mais que ele estava com fome, mas ele tinha a palavra. Ele estava ali, ó, no espírito. No espírito. Porque o pão alimenta sim. O pão material alimenta. Mas o pão espiritual alimenta mais ainda. Porque não adianta você comer pão e não se alimentar da palavra. Como é que você vai aprender?
Como é que você vai resistir do Nikito? Se você não come a palavra, se você não se alimenta. Queridos, o Senhor Jesus, ele estava alimentado, ele estava fraco, carnal, mas do espírito dele estava forte. E ele disse, nem só de pão, Nikito do inferno, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, queridos, aqui, fechado é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando. Aberta é a boca de Deus, é a boca do Senhor Jesus falando. Então o que? Ele achou pouco e disse, então o inimigo, o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, então lança-te daqui embaixo. Ele chegou em um pináculo, como é que chama aqui? Ai, meu Deus do céu. Pináculo do templo. Quer dizer, um lugar muito alto, né? Um lugar muito alto. E disse, então, despenca daqui em cima embaixo. Olha para isso. Olha como ele é astuto. Porque, como o Senhor Jesus era 100% carne, 100% espírito, ele sabe que os anjos iriam salvar. Os anjos iriam salvar. Ele queria que o Senhor Jesus